hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAP, renovados os votos de muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCS Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Vamos avançar para mais um tema. Hoje vamos trazer a segunda parte do debate que pôs frente a frente o engenheiro Pedro Godinho e o Dr. Augusto Fernandes, convidado para esta edição. Fizeram um balanço de 2020 e lançaram as perspectivas para o ano 2021, isso a nível da economia. Cada um falou dos temas que o preocupava e aquilo que cada um sente que pode e deve ser feito. Mas vamos, naturalmente, ter uma continuação do programa. Entretanto, nos primeiros 20, 30 minutos, vamos trazer o que de mais importante foi dito na edição anterior e, na parte final, vamos trazer as outras declarações dos nossos convidados sobre o mesmo tema. Então, caro ouvinte, não perca, fique connosco e acompanhe este debate entre o engenheiro Pedro Godinho e o Dr. Augusto Fernandes, com alguns excertos do que de facto foi dito na última parte do programa anterior. Vamos ouvir. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia. E Joel, muito bom dia. Um bom dia ao meu colega de painel, Dr. Augusto, e um bom dia extensivo ao rádio ouvinte lá e um especial bom dia aos membros da AmCham Angola. Muito bem, engenheiro, muito obrigado. Bom dia extensivo, então, também ao Dr. Augusto Fernandes, ele que é economista e auditor, e está connosco também para esta edição. É a segunda vez que participa e já está a tornar-se residente deste painel,
que analisa a economia nacional e internacional, cada um naturalmente na sua área, não é? O engenheiro mais para a área de petróleo e o Dr. Augusto mais na área da auditoria e também da economia. Dr. Augusto, bom dia. Bem-vindo ao Hora da AmCham. Muito bom dia. É de facto um prazer estar aqui convosco a esta hora, para começar o dia, dividir o painel com o engenheiro Pedro Godinho, para falar para este vasto auditório que quer sempre saber como é que vai os assuntos econômicos hoje e amanhã. Muito bem. Vamos começar então por enquadrar o tema, dizer que hoje vamos fazer um balanço de 2020, não é? Uma vez que o mês está a chegar ao fim, vamos olhar para aquilo que foram os factos marcantes de 2021, não é? Que perspectivas a nível da economia temos para o ano de 2021? Vamos ter que reparar um agora e o outro na primeira semana de janeiro, ou mesmo passaremos em reposição este, porque daqui para lá, caso não se justifique, iria começar ao Dr. Augusto Fernandes. Dr. Augusto Fernandes, 2020 é um ano trágico, um ano complicado. Foi o ano em que, se calhar, por estarmos confinados, notamos a ausência ou a partida de pessoas do mundo dos vivos, muitas estrelas, seja a cultura, da economia, dos diferentes estratos sociais e, naturalmente, as economias ficaram arrasadas com esse Covid-19. Olhando para este ano, qual é o balanço que faria e quais seriam os destaques do ano do ponto de vista económico, não é? Quais são os assuntos marcantes, se tivesse que eleger pelo menos 3 nesta altura? Exatamente. O 2020 vai ficar registrado no marco da história. Nós tivemos uma situação no mundo idêntica em 2002. Estamos em 2020, estamos novamente numa situação pandêmica a nível mundial. Já não se vivia situações de pandemias a este nível global faz muito tempo, mais de 100 anos. E o mundo vai ter que registrar, e quando falarmos daqui para frente da história, aqueles que vão ficar para contar vão obrigatoriamente fazer uma paragem em 2020 para contar esses recuos todos que foram feitos em todos os campos. Nós tivemos em 2020 recuos, não só no campo social, no campo econômico, tudo aquilo que podíamos considerar como ganhos relacionados à questão da globalização ficaram comprometidos em 2020. Foi um repensar de tudo, nós tivemos que nos reinventar, tanto no seio familiar, tivemos que nos descobrir, não é? Porque alguns de nós, se calhar, já não estavam habituados a ficar em casa com a família, com os filhos, e sobretudo cidades muito agitadas, como é o caso de Luanda, onde as pessoas saíam de casa de manhã e voltavam à noite, alguns deixavam os filhos a dormir, e quando voltavam, encontravam os filhos a dormir, mas a pandemia veio obrigar que haja o convívio social, que as pessoas, a família em si teve que se reencontrar. Há muita coisa que nós já não fazíamos que fomos obrigados a fazer. E, de facto, o balanço para 2020, do ponto de vista econômico, é um balanço negativo. São poucas economias a nível do mundo que não estão a conta da recessão econômica. Ou seja, os PIBs encolheram a nível do mundo. E o PIB tem servido como aquele indicador macroeconômico que esconde muita coisa. Falar do encolhimento do PIB é falar do desemprego, é falar da diminuição da comida à mesa das famílias, é falar do aumento da pobreza, é falar do aumento da diminuição do IDH. E com a pandemia, podemos até considerar, se tivéssemos que fazer um cálculo daquilo que é a esperança de vida, podemos dizer que em 2020, se calhar, houve uma ligeira redução da esperança de vida. Com esses indicadores todos negativos, não poderíamos considerar, do ponto de vista econômico, o ano de 2020 um bom ano. Temos tudo para dizer que foi um mau ano. Agora, fazer o balanço é colocar de um lado aquilo que é positivo, do outro lado aquilo que é negativo, e depois ver se, do ponto de vista de capital próprio, fica positivo ou negativo, mas ainda assim podemos considerar que alguma coisa boa também, de positivo, aconteceu, que são esses aspectos do reencontro dos encarregados de educação com os filhos. Se calhar os pais conheceram mais os filhos, deu para fazer um alinhamento naquilo que é a educação dos filhos, e sabemos que não existe macroeconomia sem a microeconomia, e a microeconomia
são as pequenas unidades, é a família, são as empresas, são os pequenos agregados. Então, esse pequeno agregado, bem constituído e muito bem educado e que se espera que saia dessa pandemia com mais educação financeira, de alguma forma vai ser muito bom para aquilo que é a economia. Se tivesse que colocar um top 5 dos setores de atividade mais afetados pelo Covid-19, quais seriam? O setor da aviação e o setor da hotelaria foram os setores mais afetados. O setor da aviação no número 1, porque os voos pararam mesmo. Praticamente tivemos voos humanitários. E se tivermos que considerar a atividade de transporte aéreo, podemos considerar que a atividade de transporte aéreo foi a mais afetada. E consigo leva a cadeia do turismo, a cadeia do setor de hotelaria e turismo, sem viagens, sem turistas. Os hotéis praticamente ficaram fechados. Consigo também levou a cadeia de restauração, também ficou fortemente afetada com a questão do Covid. Podemos dizer também que levou consigo a atividade de petróleo e gás. Diminuiu a mobilidade aérea, terrestre, o consumo de derivados de petróleo caiu consideravelmente. E quando caiu a atividade petrolífera, também aquelas atividades ligadas à atividade petrolífera, tanto de construção civil, tanto de construção naval, entre outras, também foram fortemente afetadas com essa questão da pandemia. Eu elegi estas 5 atividades como as atividades mais afetadas com o Covid-19. Obrigado, doutor Augusto. Logo a seguir, na segunda parte, vamos falar das perspectivas. O engenheiro Pedro Godinho, quais são os setores de atividade que foram mais afetados? De que forma foram afetados? O que é que se pode fazer para que estes setores de atividade possam vir a recuperar? Ok, eu acho que os setores mais afetados, as consequências do Covid foram transversais e, como já acabou de dizer o Dr. Augusto Fernandes, a aviação, o setor de hotelaria e restauração foram dos mais afetados porque, de uma forma geral, a solução encontrada pelos países para minimizar o efeito da Covid foi fazer o lockdown, o confinamento, ou confinar as pessoas, que é com isso dizer, foi mantê-las em casa. E serem mantidas em casa, estavam impossibilitadas de conduzir, deslocarem-se, veículos próprios, foram privadas de viajar e visitar outras latitudes e por essa razão, naturalmente, o turismo foi o que mais sofreu, porque apesar de tudo, o turismo tem-se como referência que é um dos setores que concorre com o setor do óleo e gás. Em 2018, as receitas provenientes do turismo atingiram 1,7 trilhões de dólares. Portanto, é para ver que, havendo esse confinamento, as pessoas ficaram privadas de viajar e, assim sendo, o turismo deixou de ser realizado. E por aí podemos ver a magnitude dos danos, dos estragos que o Covid provocou, pelo menos nesse setor. No setor petrolífero, naturalmente, consequência do confinamento, as pessoas deixaram de deslocar-se, viagens, deixou de utilizar aqueles veículos de combustão interna, cuja a força motriz ou a essência do seu funcionamento são os derivados do petróleo. Assim, havendo essa redução, naturalmente, os países produtores ficaram extremamente afetados e inibiram, ao longo dos 11 meses, acabou-se por inibir investimentos no setor, porque está todo mundo a aguardar exatamente o desfecho das consequências do Covid, não é? Até que, pelo menos, o vírus seja controlado e, a partir do controle, ver exatamente em que direção o mundo há de seguir. Mas também, este ano não foi muito bom. O setor do óleo e gás não teve muito boas notícias. A parte da baixa do preço do petróleo no mercado internacional, acabou-se então por realçar e acredito, neste momento, a um expoente máximo em relação à utilização dos combustíveis fósseis. Que é com isso dizer, do ponto de vista ambiental, os países decidiram, em 2020, levar muito mais a sério a questão do ambiente, o sobreaquecimento global, que tem provocado muitas desgraças em todo o planeta. E por essa razão vemos que há um divert a nível do investimento, que é com isso dizer que as grandes multinacionais estão a fazer um redirecionamento dos seus investimentos para as fontes renováveis. E quando olhamos para aí, vemos então que se antes haviam 100% de investimentos para o setor petrolífero, parte desse investimento que no passado era vocacionado e dirigido ao setor petrolífero, está agora a ser investido e direcionado para as fontes renováveis. E já começa a haver uma competição mundial
entre as grandes multinacionais de produtoras de petróleo. As que têm a hegemonia a nível do petróleo querem manter essa mesma hegemonia nas renováveis e, assim sendo, investimentos a nível do setor petrolífero vão diminuir gradualmente ao longo do tempo. E uma outra má notícia também que será preocupante para os países produtores de petróleo, nem mesmo com os esforços da OPEP, acredito que vão poder travar essa tendência da baixa do petróleo, é exatamente a decisão antecipada que o UK e a Inglaterra decidiu tomar e já como compromisso até 2030 deixar de existir a circulação de veículos movidos a derivados do petróleo. E mesmo a semana passada houve exatamente também uma grande notícia para o mundo contra o petróleo e a favor do ambiente. É o voo inaugural de um cargueiro organizado pela Lufthansa de Frankfurt a Xangai, movido exatamente a biocombustível. Quer dizer que o combustível é feito através de essências biológicas como plantas. Portanto, aquilo que é chamado combustível verde. Portanto, por aí vemos que 2020 foi exatamente um dos piores, provocado pelo Covid, e agora também porque retomamos a estratégia e o compromisso por parte dos países em apostar muito mais em fontes energéticas limpas. E nessa lista das fontes energéticas limpas, o petróleo está de fora. O petróleo é visto como o bicho mau que tem que ser combatido. Portanto, é muito preocupante. E repito mais uma vez, nem mesmo com os esforços da OPEP onde conseguir. E o que vamos ver é depois o desmantelamento da própria organização. E há mais uma notícia que se calhar muita gente não se apercebeu, que é fundamental vou realçar em relação ao futuro do petróleo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, trouxe exatamente para o seu time o ex-secretário de Estado do Obama, o John Kerry, para dedicar-se especialmente aos aspectos ambientais. E nós vimos que durante os 4 anos passados, o presidente Trump ignorou completamente e, antes, pelo contrário, abandonou exatamente o grupo de países que estavam exatamente alinhados na busca de soluções ambientais. Ao assumir essa postura, criou-se aí um campo favorável aos lobbies das multinacionais produtoras de petróleo. Hoje, tratando-se de um processo irreversível, as multinacionais inteligentes que são, decidiram então virar exatamente para aquilo que o mundo hoje quer, clama e pede, as renováveis. Assim sendo, é já um pronúncio do dia um pronúncio do fim ou do começo do fim da era petróleo. Atualmente, quando tivemos as máquinas a vapor, tivemos o carvão como fonte de energia, ela foi resistindo e vai resistindo até agora, mas em muito pequenas dimensões. Portanto, 2020 está a ser um ano muito negro para o setor do óleo e gás, pelas razões já atrás evocadas. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Caro ouvinte, agora sintonizou, está a acompanhar a Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Vou agora passar a mesma pergunta ao Dr. Augusto Fernandes, que precisa ser feito para apoiar estas empresas que ficaram muito afetadas. Alguns países fizeram alívios fiscais, outros tomaram medidas de apoio mesmo com dinheiro, outros fizeram quantitative easing, do Banco Nacional de Angola comprar dívida para injetar liquidez. Angola também foi o passo, o BNA injetou 100 mil milhões, mas no caso de Angola diz-se que o que se fez pouco ou nada serviu, não é? Ou seja, para o Executivo foi um esforço gigantesco e grande, mas assim as empresas continuam a queixar-se, o desemprego aumentou. O que é que se pode fazer, quer a nível empresarial, quer a nível estatal, para apoiar estas empresas e estes setores que mencionou? Nós temos uma economia um bocadinho debilitada, não conseguimos, durante aquele que foi o período da bonança do petróleo, conseguir fazer reservas suficientes para que um dia, que se tivéssemos uma crise prolongada, fôssemos capazes de acudir à crise. Houve um sinal de crise em 2008, mas foi uma crise muito pequena, muito curta. A partir de 2008, que o governo de Angola decidiu que tinha que se precaver, tinha que fazer reservas, tinha que constituir reservas internacionais líquidas para que, se tivesse uma crise no futuro, tivesse reservas que fossem suficientes para poder acudir a algumas situações. Porém, em 2019, começa um episódio de crise, veio complicar a situação de Angola, que de alguma forma já estava complicada. Começa esse episódio em 2014, o governo
nessa altura, só tinha 32 mil milhões de dólares nas reservas internacionais líquidas. Nesta altura, o governo de Angola executava o Orçamento Geral de Estado na ordem dos 60 mil milhões de dólares. O que quer dizer que as reservas não conseguiam acudir um ano de OGE sem entrar dinheiro para o país, sem arrecadar nada. Conseguia cobrir 6 meses. Então, estávamos numa situação não muito confortável e nós achávamos que tínhamos reserva para poder fazer frente à crise. Começou em 2014, que se esperava que fosse curta. Mas o que é verdade é que estamos em 2020, vamos entrar para 2021 e a crise não foi-se embora, continua aí. Angola vai entrar para o 2021 a atender na 5ª recessão econômica e no 7º ano de crise, que é muito mau. Quer dizer, e no 6º ano aparece a pandemia. Quando nós pensávamos que tudo de mal já nos tinha acontecido e que provavelmente, e até houve vozes que assim o disseram, que se sobrevivêssemos o 2020, todo o resto para frente seria muito mais fácil. Mas o 2020 veio mostrar que trouxe uma surpresa que foi totalmente desagradável, que não fazia parte das contas de ninguém, e o governo, que já estava de mãos atadas, tinha quase pouco para poder socorrer as empresas. Mas ainda assim, as empresas, os empresários, são de opinião que podia, sim senhora, ter feito alguma coisa. E esta alguma coisa que devia ser feito era não agravar os impostos, as taxas dos impostos, porque nós tivemos durante o período de crise, o período pandêmico, que é o de 2020 propriamente, foi um aumentar da carga tributária do IRT, do rendimento de trabalho das pessoas singulares, o IRT, para alguns escalões, sobretudo a classe média. As pessoas que têm um salário acima de 200 mil kwanzas viram o seu desconto de IRT agravar consideravelmente. Que não é bom quando se esperava que em período de crise o governo aumentasse o poder de compra das famílias, para que as famílias, de alguma forma, com algum poder de compra, fossem obrigadas a consumir, e a consumir estariam a salvar empresas, quer dizer, teríamos as empresas a se reinventarem para poder atender esta demanda. Mas o que nós tivemos é um corte ainda drástico da demanda, por força daquilo que são os impostos que foram agravados nesse período de confinamento. Não obstante que o governo, sim senhora, fez alguma coisa, que foi o BNA a comprar alguns títulos de algumas empresas, mas que se nós pensarmos essa medida do BNA e compararmos com aquilo que tinha que ser feito, ou o que se esperava que fosse feito, vamos chegar à conclusão que o que foi feito representa menos de 10% daquilo que, de facto, podia-se fazer para que se evitasse a morte de muitas empresas. Angola já não tem dados estatísticos muito bons em termos de mortalidade de empresas. Fala-se que Angola é o país do mundo que tem a mortalidade de empresas mais alta. A taxa de mortalidade de empresas é muito alta em Angola. Quer dizer, o Covid veio ainda aumentar esse mau clima que as empresas de Angola têm e que não conseguem sobreviver. Podemos dizer mesmo que, a nível do setor empresarial, do ponto de vista fiscal, se calhar o que se esperava nessa altura do Covid era um perdão fiscal, desagravamento do período ou do cumprimento das obrigações fiscais. Vimos que as empresas que tinham que fazer as suas declarações do relatório de contas de 2019, entre janeiro e março, algumas, abril e maio de 2020, tinham que fazer o reporte de 2019. A única coisa que tiveram de benefício fiscal foi dilatamento de 2 meses. Quando há países, fala-se na Alemanha, que as empresas que têm algum imposto a pagar de 2019 ou 2020 é atrasado, poderão fazer nos próximos 10 anos. Ou seja, durante os próximos 10 anos poderão regularizar a sua situação fiscal. Nós tivemos 2 meses. Quer dizer, isto aqui não envolve dinheiro. Há algumas coisas em Angola que podemos dizer que não podem ser feitas porque não tem dinheiro necessário para se fazer. Mas há coisas que não dependem de dinheiro. Por exemplo, é a entrega das declarações modelo 1 do imposto industrial. Eu penso que podia-se muito bem dilatar o prazo para mais tempo, levando em consideração da questão pandêmica que estávamos a viver. Mas ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa. Está-se agora a aprovar o OGE, podia-se na lei do OGE
abrir aí um espaço para se delatar esse prazo de entrega do modelo 1 do imposto industrial relativamente a 2019. Mas o que nós vimos é a AGT, na proposta do Orçamento Geral de 2021, dizer que vai delatar o prazo de periodicidade de revisão fiscal, porque os relatórios de contas podem ser abertos e podem ser revistos num período de 5 anos. Implica dizer que em 2021 está a caducar a obrigatoriedade de revisão do exercício de 2015. Mas a AGT vem propor aqui na lei que está na Assembleia Nacional a ser aprovada, que é do hoje 2021, que vai fazer revisão do 2015, porque neste período pandêmico não lhe foi possível rever o exercício de 2015 e quer fazer revisão desse período de 2015 em 2016. O que implica dizer que estamos aqui mais uma vez numa medida de agravamento, em vez de ser uma medida de desagravamento de carga fiscal por conta da pandemia. Então, eu penso que, de uma forma geral, temos que levar em consideração que quando estamos a fazer alívios nas empresas, temos que fazer alívios monetários no mercado monetário e alívios no mercado fiscal. Quando temos, por um lado, o BNA a comprar títulos para que as empresas não morram, e temos, do outro lado, a AGT a agravar taxas de imposto, a criar condições para que os prazos de obrigação fiscal sejam o menor possível, isso de alguma forma é um contrassenso. Podemos dizer que é tipo o rato que roe e sopra. Quando a política monetária está a soprar, a política fiscal está a morder. Então, não é isso que as empresas precisam, não é isso que as empresas querem, e não é isso que o momento recomenda. E tanto é assim que, se nós fizermos um estudo profundo, vamos dar conta que a taxa de mortalidade ou o número de empresas que fechou em 2020 deve ser um número sem igual, sem comparação para Angola. As autoridades deviam levar isso com alguma preocupação, porque levando em consideração que as empresas são as geradoras de riqueza, as empresas são as geradoras de emprego, as empresas, no fundo do fundo, são as que fazem acontecer a economia. Sem empresas, naquilo que é a tendência que estamos a seguir, que é uma economia de mercado, podemos dizer que não existe economia sem empresas e sem famílias. Estamos a matar, de um lado, as famílias, por aumento da carga fiscal do IRT, e, por outro lado, estamos a matar as empresas por não conceder alívios fiscais durante esse período de crise. Quando nós próprios, enquanto país, estamos a ir lá para fora e ter com nossos credores, quer dizer, os credores de Angola, e pedir alívio da dívida. Da mesma maneira que vamos tendo alívio da dívida a nível exterior, devíamos também nos preocupar a fazer alívio de situação macroeconômica, de situação fiscal, de situação monetária para as empresas, quer dizer, abrandamento de juros, nessa altura que se espera, juros bonificados, menos carga tributária tanto para as pessoas coletivas, tanto para as pessoas singular, é o que nós esperávamos. Não tivemos isso, temos que dizer que de maneira geral não tivemos. Isso prejudicou muito, agravou ainda mais aquilo que é a situação de recessão econômica. Para 2021, o que esperamos, não é para termos, hoje já está aí a ser aprovado, mais dia, menos dias é aprovado, mas vamos ter que nos debater com a questão de haver um bocadinho de maior flexibilidade naquilo que é as questões macroeconômicas, as questões monetárias e fiscais. Porque se continuarmos a ter atrasados econômicos, se não se pagar a dívida das empresas com alguma rapidez, para que essas possam fazer investimento e poder criar emprego fora daquilo que é o petróleo e gás. Porque disse muito bem o engenheiro Godinho, que já foi avisado o fim do petróleo e gás. As energias renováveis até 2030, disse o Reino Unido que 2030 não quer mais carros com muita poluição ou com consumo de gasóleo e gasolina no seu território. Está a dizer os Estados Unidos que em 2035 também quer ter a questão das energias renováveis lá no seu território resolvida. Doutor Luz, o foco agora seria olharmos somente para as soluções para as empresas nacionais. Lá mais para frente vamos tocar nesse aspecto do que fazer a nível da economia internacional e de uma maneira geral. Muito obrigado. Uma nota. Vamos passar ao engenheiro Godinho. Engenheiro Godinho, revitalizar as empresas angolanas, e será que a ajuda que foi dada, qual é o seu parecer sobre esse tema? Eu digo que corroboro 100% com tudo quanto disse o Dr. Augusto Fernandes, e vou só acrescentar que, de facto,
Para aqueles que decidiram exercer atividade empresarial, sobretudo empresas angolanas, estão triplamente penalizados. É muito normal quando a nossa liderança quer implementar uma estratégia no país e buscar experiências de outras latitudes. E, de uma forma geral, as experiências que traz, muitas são funcionais e outras não são funcionais. E desta vez até esperávamos que fosse a cópia das soluções que neste momento, numa fase pandémica como essa, tem sido adotada por outros países, também fosse seguida aqui em Angola, mas infelizmente isso não aconteceu, nem está a acontecer. E vou dar um exemplo, para além daquilo que o Dr. Augusto Fernandes deu. Reino Unido, no início da pandemia, quando a pandemia estava mais ou menos sob controle, no sentido de estimular as pessoas, os cidadãos britânicos a irem para o restaurante, e isso tem como essência básica consumir, aumentar os níveis de consumo. O governo britânico deu a oportunidade dos proprietários dos restaurantes e similares que faria a cobertura de 30% de consumo de cada cidadão no referido restaurante e 70% seria coberto pelo consumidor. Isso para estimular o consumo. Quer com isso dizer que o governo juntou-se às vozes e às necessidades de recuperar a economia com esse tipo de... Por exemplo, um aspecto recente nos Estados Unidos, as companhias aéreas vão beneficiar agora de 17 bilhões de dólares. Foi isso aprovado no Congresso. Esse tipo de ajuda, em termos de injeção de capital nas empresas e facilidades de obtenção também desse suporte está a acontecer. Em Angola, devido às dificuldades, não vamos pedir que isso aconteça. Em Angola, devido às dificuldades, o que nós esperamos, o ideal seria isso, poder contar com essa ajuda financeira. Já que não conseguimos contar com essa ajuda e com o alívio fiscal, e exatamente a extensão do prazo da obrigatoriedade com os impostos, porque a gente vê que empresas que estão fechadas há 7 meses, muitas delas, por várias razões, vão mantendo algum pessoal a trabalhar, com o agravamento do IRT, foram afetadas, exatamente aumentando o volume das obrigações fiscais. As empresas estão a atuar no limiar da sobrevivência e, mesmo estando nessas condições, a gente não consegue ver o alívio fiscal. Mas isso é compreensível e eu consigo encontrar uma explicação, porque a um dado momento acredito que o Ministério das Finanças, depois dessa situação que foi criada na redução das receitas em função da baixa de petróleo, da baixa da produção de forma natural, do declínio da produção, ainda teve que fazer face aos cortes impostos pela OPEP. Não nos esqueçamos que em abril a OPEP exigiu a Angola o corte de 350 mil barris caso Angola produzisse acima de 1.600.000. 350 mil barris retirados na fonte de receitas são tão somente 10,7 milhões de dólares, 330 milhões de dólares no mês. 10,7 milhões de dólares dia, 330 milhões de dólares no mês. Portanto, este é um problema sério. Por isso é que eu digo que, apesar da crise, da pandemia, de tudo isso, é importante que as decisões que a nossa liderança tome deve levar em conta exatamente a sobrevivência da economia. E como naturalmente a ministra apertada, sem poder contar com esses recursos, quer dizer, baixo preço do petróleo é desgraça. Associado a essa desgraça, o declínio da produção. E vamos agravar isso, cortando livre espontânea vontade a produção nos níveis em que não foram os níveis em que a OPEP impôs, 358 mil, mas a um nível superior a 100 mil barris dia. Não é compreensível. Ainda naturalmente está. E recentemente tivemos a oportunidade de ouvir a Ministra das Finanças dizer que tiveram que socorrer-se de outras medidas. E uma vez mais, a quem é que o Estado recorreu? Um agravamento dos impostos, como disse o Dr. Augusto Fernandes, o IRT, desgraçado do trabalhador que ganha acima de 80 mil ou 70 mil, já subiu para 25, inibiu o consumo e com ela, naturalmente, a morte das empresas. Portanto, é só para ver que, para além da pandemia, para além do facto de não conseguirmos ter a mesma sorte que têm as outras empresas, os outros empresários nas outras latitudes, já não se recebe o suporte financeiro, devia-se contar também com mais ou menos, não diria um perdão fiscal, mas um alívio fiscal. Um alívio fiscal e, naturalmente, com a extensão do prazo da aplicação da obrigatoriedade do pagamento dos mesmos impostos. Isso não aconteceu. E ainda por cima surgem os agravamentos do nível de impostos. Por isso mesmo é que vimos também que a ministra, em desespero de causa, propôs exatamente a aplicação de impostos
e os órgãos de segurança, a polícia e as forças armadas, nós podemos imaginar mais ou menos qual seria o nível de insatisfação. Portanto, são medidas arriscadas em busca de soluções para enfrentarmos as dificuldades financeiras, mas mesmo assim ainda nos damos ao luxo de cortar porque queremos participar numa organização cuja função é só cortar. E depois cortes que se estendem de 2020 a 2022. Isso está oficialmente divulgado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo. Um país com a sua economia intacta, do jeito como está, como pode dar-se ao luxo de mandar para o esgoto diariamente entre 150 a 180 milhões de dólares mês? E, no entanto, temos festa quando conseguimos convencer o FMI a financiar-nos um recursos extra de 750 milhões de dólares com juros draconianos. Ainda temos festa quando podíamos, com 4 meses de produção, Angola podia ter esse dinheiro a custo zero e sem sacrificar ninguém. Muito bem, muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Tal como prometido, vamos então avançar para a segunda parte, vamos para o intervalo e depois do intervalo vamos ouvir quais são de facto as perspectivas para 2021 na visão dos dois analistas. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na Live. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. E depois do intervalo vamos ouvir quais são de facto as perspectivas para 2021. Na edição passada passamos à primeira parte do tudo o que por eles foi dito e agora vamos trazer o que é que eles têm como perspectivas para 2021. Dr. Augusto Fernandes, vamos agora perspectivar 2021. O Dr. Augusto Fernandes fez na TV Zimbo uma análise ao orçamento de 2021, o que já nos dá um pronúncio do que vem por aí. Mas, Dr. Augusto Fernandes, que perspectivas para 2021, quer a nível internacional e a nível nacional, olhando para o orçamento e também para a situação em que estamos e para o setor privado? Quais são as perspectivas para 2021? A perspectiva para 2021 no plano interno, a baliza toda está dada na previsão do OGE para 2021. E a previsão do OGE para 2021 não nos traz nada de novo. Pelo contrário, nos remete a um cenário idêntico ao que já temos nos últimos 6, 7 anos, desde 2014. O que nós temos estado a fazer e a exercitar é tentar, ainda que o orçamento não foi aprovado na especialidade, é ver se agora na especialidade consiga-se introduzir alguns elementos novos que consigam tanto equilibrar aquilo que é salvar vidas e salvar empresas. Não podemos continuar a ter uma taxa elevada de mortalidade de empresas, nem também ter uma taxa elevada de mortalidade de pessoas. As pessoas, de facto, já nós temos a nossa média de mortalidade anual, com as epidemias que nós já temos. A tendência para o 2021 é que não se aumente essas taxas de mortalidade, que se puder diminuir, muito bom. Mas, no entanto, que tais medidas também sejam as mesmas para as empresas. Quando nós estamos a falar de salvar empresas, porque no final do dia é o número alargado de empresas, o maior número de geração de emprego que vai reduzir a pobreza, que vai diminuir a miséria. Porque quando nós temos um nível elevado de pobres e miseráveis, aumentamos a responsabilidade social do Estado. Se nós tivermos uma medida que diminui o número de pobres, automaticamente estamos a diminuir aquilo que é a responsabilidade social do Estado. O Estado não tem muita obrigação com a classe média. A classe média, de alguma forma, consegue comprar o seu carro para andar, consegue comprar a sua casa e consegue pôr comida à mesa da sua família. Mas o pobre não consegue isso. O pobre precisa de um transporte público. Se for gratuito, melhor. Precisa ter um prato de comida à mesa. Precisa de coisas que o Estado tem necessidades fisiológicas que o Estado tem que cobrir. E à medida que vamos matando as empresas, vamos, de alguma forma, aumentar o número de miseráveis, o número de pobres no território que se chama Angola. E com isso, o Estado que já anda fragilizado por essas questões, que mais decisões que nós tomamos a nível daquilo que é o investimento no setor de petróleo e gás. Porque
O cortar das quantidades tem muito que ver com aquilo que é as nossas decisões erradas que tomamos ao longo do tempo. O preço é uma outra componente que nós não dominamos. Então, tentar no máximo ter o controle daquilo que nós dominamos e deixar de lado, não é, aquilo que nós não conseguimos dominar. Se nós não dominamos o preço, não conseguimos influenciar o preço, mas pelo menos as quantidades que vão dar receitas ao OGE, quantidade de petróleo produzido, nós temos que no máximo tentar controlar essas quantidades. Se estar na OPEP não nos faz bem, não nos permite ter as quantidades lá nos níveis em que nos é mais confortável, que é próximo dos 2 milhões de barris por dia, saímos da OPEP. Mas este sair da OPEP já tem sido tocado, por nós que temos estado a fazer esse esforço, a aconselhar o governo, daqui tentar nortear para que o governo não ande por mau caminho. A OPEP também já deu conta e lançou uma armadilha ao governo de Angola. Coloca o governo de Angola na presidência da OPEP. Você vai ficar na presidência, não vai sair. E se não vai sair, vai ter que continuar tanto a orientar os outros a cortar e ela própria a cortar. Quer dizer, isso não faz bem. Uma das soluções seria não aceitar a presidência da OPEP, porque ainda não tomou posse como presidente. Não tomando posse como presidente da OPEP, depois tentar estimular aquilo que é o aumento da produção em quantidade para tentar fazer face àquilo que é o preço que tem estado a cair. Por outro lado, diminuir aquilo que é a dívida pública interna, porque à medida que o Estado vai ao mercado, emite títulos de dívida pública, os bancos preferem emprestar dinheiro ao Estado do que emprestar às empresas. Quer dizer, o Estado está no mercado a concorrer com as empresas não conseguem ter acesso ao financiamento. Por mais boa intenção que tenhamos aí programas como o Prodese, PAC e outros, mas não vão ter aceitação dos bancos, porque os bancos hoje, de alguma forma, têm que decidir entre alocar uma unidade monetária a um título de dívida pública, que tem 100% de certeza que vai ter o seu dinheiro de volta, ou alocar a mesma unidade monetária a um título do Prodese, uma garantia, um empréstimo no setor produtivo ligado ao Prodese. Mas as garantias que o Estado dá a estes empréstimos no setor produtivo não são boas garantias, não garantem ao banco o retorno do investimento em caso de incumprimento da empresa. Ou seja, o Estado, a princípio, só está a garantir 75% do global do mapa de investimento. Se haver algum incumprimento da empresa e se provar que o banco não foi negligente em nenhum capítulo, a garantia do mapa de investimento só está coberta em 75%. Então, o banco não está a sentir-se confortável com esse tipo de garantia e logo não aposta no programa. Se os bancos não apostam no programa, não há diversificação da economia, não há crescimento do PIB não petrolífero e não há um aumento do imposto não petrolífero. Nós não conseguimos ver no OGE 2021 a proposta, instrumentos de facto do governo que vão melhorar aquilo que é a qualidade da garantia que o Estado tem estado a prestar ao setor produtivo. Pelo contrário, vimos que dos 48% de endividamento previsto para financiar o OGE, o Estado pretende buscar 50% no mercado interno, a dívida interna. Se 50% daquilo que é o déficit fiscal para o 2021 vai ser dívida interna, implica dizer que o Estado vai emitir dívida pública, vai emitir títulos e vai forçar a banca a financiar o OGE em detrimento daquilo que era o financiamento do setor produtivo. Então, nós aconselhamos agora, vamos passar aqui a mensagem, que o governo diminua no máximo, se puder zerar esta tendência de endividamento, seria melhor. O governo não podia se endividar cá dentro, não podia ocorrer-se de dívida pública cá dentro. Eu tive a analisar o orçamento geral de São Tomé e Príncipe e vi que o governo de São Tomé e Príncipe não se endivida em São Tomé. Vai buscar dívida externa e deixa que no interior de São Tomé os bancos financiam as empresas. Eu penso que é um bom modelo, que o governo de Angola devia seguir esse modelo, não tomar dívida cá na praça interna, mas sim buscar dívida lá fora, porque até à medida que o Estado for se endividar mais lá fora, consegue fazer face da balança de pagamento ou a conta corrente do Estado no exterior, ter um bocadinho de mais divisa, que é aquela divisa que não está a ter no setor de óleo e gás,
para poder financiar as importações. De alguma forma, à medida que se for diminuindo a dívida pública interna, que se aumenta a dívida pública externa, ou que tudo que o governo acha que deve socorrer-se de financiamento para financiar o OGE, que seja dívida pública externa. Deste modo, os bancos não vão ter outro caminho, porque o negócio da banca é emprestar dinheiro. E tendo o dinheiro aí parado, não vai precisar de um aviso desde do BNA, não vai precisar de um aviso do BNA a esforçar o banco a emprestarem dinheiro às empresas. Os próprios bancos vão encontrar formas simples de dar crédito às famílias e, com isso, aumentar o consumo, estimular a produção interna, dar crédito às empresas que, por sua vez, vão melhorar a sua condição de produção e, se assim fizerem de melhor forma, poderão também diversificar aquilo que são as exportações. Eu penso que nós devemos focar, sobretudo, naquilo que podemos fazer sem necessariamente depender do exterior ou depender de terceiros. Tudo o que tiver ao nosso alcance, podemos fazer sem dependência de terceiros, devíamos começar a fazer. E nós não vislumbramos isso no Orçamento Geral do Estado. Quando olhamos para as fontes de financiamento, vimos essas lacunas, e quando olhamos para aquilo que é a alocação das despesas, não é? Também vimos que as despesas continuam a ser alocadas em rubricas que não dão externalidade positiva ao setor privado, em rubricas que não diminuem aquilo que é o custo de produção do setor privado, porque o setor privado só vai conseguir ser competitivo no mercado internacional se conseguir ter produtos de qualidade a preços muito baixos. E os custos de produção em Angola, por alguma razão, são muito altos, porque as despesas públicas, tanto com a segurança pública, tanto com as estradas, tanto com a energia elétrica, quanto com o combustível, não permitem com que a estrutura de custo das empresas consiga ter um nível de competitividade a nível internacional. Mas alguma coisa tem que ser feita, temos que começar a fazer já em 2021, porque se não começarmos em 2021 com o cenário internacional que já deu luz verde para o final daquilo que é receitas de petróleo, porque nós, qualquer investimento que se faça, tanto no setor de petróleo e gás, tanto no setor não petrolífero, tem que se olhar, o investidor está sempre atento àquilo que é o período de recuperação do investimento. E os investimentos no setor de óleo e gás são investimentos com um período de maturidade muito prolongados. Se o mundo está agora a dizer que nos próximos 10, 13 anos já não vamos ter o petróleo nestes níveis que temos, vai-se diminuir drasticamente o consumo de energias não renováveis, então os investidores não vão querer alocar mais muito investimento no setor de petróleo e gás. Então, é a altura do governo de Angola também começar a olhar para aquilo que são as energias renováveis, porque as multinacionais que lideram a cadeia das energias não renováveis estão agora preocupadas em ser as líderes na energia renovável. Angola, sendo um país que depende muito daquilo que é a exportação petrolífera, que está muito ligada com o petróleo e gás, deve também agora começar a focar-se fora desse setor. Quer dizer, e o setor não petrolífero, sobretudo a produção agrícola, a produção pesqueira, transformação de alimentos, deve estar na agenda central do governo. Mas é estar na agenda central do governo com políticas de facto, porque quando nós estamos a dizer que o Prodese não tem uma boa garantia, porque já é dado adquirido que as empresas que operam em Angola não conseguem prestar boa garantia aos bancos. Por si só, os bancos não vão financiar projetos de empresas que não conseguem prestar uma boa garantia ao banco. O Estado aparece aqui como o avalista das empresas, mas com uma garantia também que não é garantia. É uma garantia do tipo, se eu descobrir que houve alguma falha do banco na concessão do crédito, a minha garantia de Estado, 75%, não pode ser executada. Ou seja, torna-se uma não garantia. E sabemos que o Estado, com a força que tem, vai sempre arranjar uma forma de provar que o banco teve alguma culpa do crédito mal parado para que a garantia não seja executada. Para evitar esse mau clima, os bancos não estão a ceder crédito no âmbito do Prodese e do PAC,
cujos proprietários, além da garantia do Estado, não consigam fornecer uma garantia ao banco que satisfaça pelo menos 50% a 60% do mapa de investimento. Ou seja, aquilo que é programa do governo para a diversificação da economia angolana, para a promoção das exportações, é um programa que não tem pernas para andar se a garantia não for revista. Se os termos e condições da garantia não forem revistas, se o tipo de garantia não for revisto. Então, o que nós propusemos aqui é que o Estado dê a garantia aos bancos igual aos títulos públicos. Tem um mapa de investimento de $1 milhão, imita um título público de $1 milhão a favor desse banco que vai financiar. Acredito eu que os bancos, se tiverem como garantia títulos públicos, vão dar o empréstimo num piscar do olho. Ou ainda que se dê a garantias soberanas aos bancos nacionais, aos bancos que operam na praça angolana. Então, se nós, quando vamos buscar um empréstimo lá fora, estamos agora a ir buscar o empréstimo para a construção do metro de superfície, estamos a emitir uma garantia soberana para o banco da Alemanha que vai financiar esse projeto. Por que temos dificuldade em emitir garantias soberanas para os bancos nacionais que vão financiar o programa de diversificação da economia? Porque nós só vamos sair da dependência do petróleo se conseguirmos ter, de facto, um programa de diversificação da economia. Se o programa da diversificação da economia for, de facto, um programa viável. E se, por outro lado, conseguirmos conceder alívios fiscais às empresas angolanas e poder devolver o poder de compra às famílias angolanas que já não têm onde buscar. Porque os próprios relatórios do Instituto Nacional de Estatística são claros que a pobreza está a aumentar todos os dias, que o número de empresas a entrarem em falência aumenta todos os dias, que o PIB angolano, que em 2014 eram 125 mil milhões de dólares, hoje em 2020 e com perspectiva para 2021, estamos a falar de PIB na ordem dos 60 mil milhões de dólares. Ou seja, tivemos uma queda drástica do PIB. Não, quando o PIB cai, não precisa explicar o resto, né? O resto é miséria, é pobreza. Quando é pobreza, miséria, as pessoas não têm o que comer, não conseguem fazer as 3 refeições por dia, não conseguem ter um transporte público para andar. Esse quadro todo só vai se conseguir mudar se, de facto, nós tivermos uma política execuível de diversificação da economia. Bem, Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira e voltamos a encontrar-nos naturalmente. Obrigado, engenheiro Pedro Gordinho. É sempre um prazer. Estou à disposição do programa para todo 2021. Muito bem. Joel, Engenheiro Pedro Gordinho, por favor, sim. Eu gostaria de endereçar algumas palavras de simpatia àquelas famílias que perderam os seus entes queridos em 2020, especialmente aqueles que foram vítimas desse vírus maldito que é o Covid-19. Meus sentimentos pesados e simpatias com essas famílias. E desejar um feliz ano novo para todo mundo. Muito bem, engenheiro. Assim, ouvinte, votos de boas festas felizes. Cá estaremos e feliz ano novo também. Engenheiro Pedro Godinho, Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado. Contamos convosco em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Um abraço. Estamos juntos. Assim, caro ouvinte, um forte abraço. Nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser. A todos, continuação de boa quarta-feira. Até a próxima semana. Este programa tem a técnica de António dos Santos. Eu sou Joel Costa e com todo prazer realizo e apresento este programa de rádio. A todos, um forte abraço. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.